O meu, infelizmente, eu não posso pôr no mudo e os meus cachorros aqui estão fazendo o maior escarcéu lá fora. Tem uma galera aí, eu estou ouvindo. Tem um pedinte que mora aqui na região, quase todo dia de noite ele vem pedir alguma coisa aqui em casa. E os E ele tem um cachorros ficam cachorro. doidos. Ele passa aí na frente e os cachorros ficam loucura. Vamos lá. Tá vendo a apresentação? Eu estou vendo, eu só não consegui ainda projetar aqui no meu note, mas eu vou tentar acompanhar pequenininho do celular mesmo. É que eu tinha baixado já aquele que você tinha colocado no portal, e aí tá. acompanhava dele também, mas não tem problema, eu estou tentando aqui ainda. Eu vou acompanhando do celular mesmo, não tem problema não. Tá, já. Enquanto eu não abro aqui. Hoje nós vamos falar sobre saneamento e controle ambiental da água. A urbanização crescente e os impactos das atividades humanas sobre os nossos recursos naturais vêm causando desequilíbrios visíveis em nossa qualidade ambiental e de saúde. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, quanto mais a sociedade cresce, quanto mais a população aumenta, maior vai ser o desequilíbrio frente ao meio ambiente. Por quê? Nós necessitaremos consumir mais água, né? Nós necessitaremos de mais espaço para morar, nós necessitaremos de mais alimento, né? E tudo isso faz com que nós geremos mais resíduos, né? Mais resíduos, mais poluição, né? E a água é um dos principais meios de se transportar o poluente, né? E por incrível que pareça, uma poluição, às vezes, que acontece aqui em São Paulo, ele vai repercutir, talvez, lá no Paraná, por exemplo. Porque você pega o rio Tietê, ele começa aqui em São Paulo, mas ele não vai para o mar, né? Que nem seria o mais normal. Ele vai para dentro do estado e vai desaguar lá no Rio Paraná, lá na divisa lá com o Paraguai. E o rio Tietê, ele vai carregando a poluição de São Paulo para lá, né? Ou seja, a poluição urbana provocada aqui em São Paulo vai refletir lá na divisa do Paraguai, lá no interior de São Paulo afora. Pessoal que muitas vezes não tem nada a ver com o problema, que vai sentir o problema. E para muitos municípios lá para frente, né, o Tietê é fonte de água para consumo. Eles tiram a água do Tietê, tratam ela para consumir. E quanto mais contaminada ela for para frente, né, mais difícil vai ficar o tratamento lá nesses municípios que dependem da água do Tietê para poder sobreviver. Então, é isso que ele está querendo dizer, né, que esse desequilíbrio provocado pela geração de resíduo, pelo grande consumo, pela expansão, né, ou seja, mais áreas degradadas para poder fazer plantio, mais agrotóxico jogado na lavoura. Tudo isso vai contaminar os nossos sistemas aquíferos, né? E isso aí é um mal da sociedade atual, né? O desequilíbrio com o meio ambiente. O que cabe a nós, como profissionais, né, principalmente engenheiros, nessa área ambiental, é tentar identificar processos que minimizem esses impactos, né? Então, vamos entender um pouco quais são esses impactos, né? Principalmente com relação à água, para ver quais as ações que o engenheiro pode ter dentro do seu processo, né? Eu, por exemplo, em várias empresas, eu fui o responsável pela gestão ambiental da empresa, né? Então, fazer com que o empresário entenda qual é a vantagem de se fazer um processo de gestão ambiental, né? Por que vale a pena, por que não vale a pena, né? Eu costumo dizer o seguinte: o empresário só entende uma linguagem, a linguagem do dinheiro. Como é que nós podemos mostrar para o empresário que fazer o controle ambiental vale a pena?
mostrar para ele o quanto ele gasta, o quanto do que ele gasta é jogado fora e o quanto ele poderia economizar se não jogasse isso fora. Né? É que eu costumo dizer, eu costumo dar um exemplo lá, eu acho que eu já passei para vocês, né? Quando você vai na padaria comprar pão. Né? Você chega lá no balcão e fala, me dá 6 pãezinhos. A moça pega os 6 pãezinhos e coloca dentro de um saquinho de papel. Né? Aí depois você chega lá na boca do caixa para pagar o pãozinho, ela pega aquele saquinho de pãozinho e coloca dentro de uma sacolinha de plástico. Aí você pega a sacolinha de plástico e leva para casa. Chegando em casa, né, você vai comer o pãozinho, o saquinho de papel e a sacolinha de plástico? Não. Você vai comer só o pãozinho. O que acontece com o saquinho de papel e a sacolinha de plástico? Vira resíduo, né? E quanto mais a gente consumir, mais resíduo a gente vai gerar, né? O volume total de água da Terra não aumenta nem diminui. Por quê? Porque a água na Terra ela tem um ciclo. Nós temos uma atmosfera, né, no globo terrestre que faz com que a água se mantenha, né, dentro da nossa atmosfera. Então, a água evapora, forma a nuvem, né? A nuvem cai em forma de chuva, alimenta os rios, os mares, os córregos, as bacias. Aí essas bacias vão estar expostas ao calor, o calor faz com que a água evapore novamente, essa água evapora, forma a nuvem, chove. Então, nós temos um ciclo, né? E a água, né, nossa, ela está presente em 3 estágios. Peraí que tem alguém querendo entrar, eu acho. Sou eu, professor. É que eu estou tentando conectar do Note para ver a apresentação tá ok. melhor. Deixa eu autorizar você aqui, então. Conseguiu? Agora sim. Bem melhor. É que eu estava agora... com a apresentação aberta, só que é melhor acompanhar daqui, da própria, né? Tá visível o slide para você? Agora sim. Não, tá bem melhor. Melhor do que do celular. Tá jóia, então. Obrigado. De nada. Então, a água na atmosfera terrestre, ela se apresenta de 3 formas. Que é a forma sólida, que são as geleiras, a forma líquida, né, que ela está nos rios e nos mares, e em forma de nuvem, né, em forma de vapor, né, que ela está suspensa na atmosfera. Então, ela vai fazendo esse ciclo, né? Então, ela vira água, ela vira gelo, o gelo derrete, a água evapora, vira nuvem, a nuvem chove, e aí, nesse ciclo, a água no continente, ela nunca, no globo, quer dizer, no planeta, ela nunca vai diminuir e nunca vai aumentar, né? A água que tem no globo terrestre, ele vai ser sempre a mesma quantidade, né? Imagina que a sociedade está cada vez aumentando mais, consequentemente aumentando a poluição, ou seja, quanto mais poluição, menos água para consumo nós teremos. Porque nós teremos águas mais contaminadas, né? Caso não esteja em boa qualidade, né, a água poderá veicular um elevado número de doenças, ou seja, uma das maiores fontes de doenças que existe no mundo são águas contaminadas. E em várias regiões, né, no Brasil, no mundo afora aí, existem populações que não têm água tratada, que vivem de água de córrego, água de ribeirão, né, água de poço, e nem sempre, né, esse pessoal, alguns até por falta de cultura, por exemplo, não sabe aonde perfurar uma fossa séptica e aonde perfurar um poço para consumo de água, né? Seria interessante que antes de você furar um poço ou uma fossa séptica, você olhasse qual é a direção do fluxo de água do subsolo. Porque se você furar uma fossa séptica, né, na direção
onde corre a água do lençol freático, você pode estar contaminando a água do poço que você vai beber. E no interior afora aí é comum você encontrar poço contaminado, né, em função da fossa séptica que o pessoal cavou. Ou seja, a fossa dos dejetos fica no sentido do fluxo de água subterrânea, a água que passa pela fossa vai alimentar o poço, né, provocando aí a contaminação das águas, né? Então, esse cuidado é muito importante. E na maioria das regiões aí do interior afora, o pessoal não tem esse tipo de conhecimento, não tem esse tipo de noção, né? Por quê? A cultura, né? O conhecimento, as escolas não chegam nesse nível. Eu acho, na minha opinião, né, a parte ambiental, ela devia ser discutida nas escolas desde a infância da criança. E não só nas grandes cidades, né? Não só aqui em São Paulo ou nas grandes capitais. Tem que ser principalmente nesse pessoal que tem pouco acesso à informação, né? Para eles entenderem que o desmatamento prejudica a qualidade da água, e se ele não tiver um projeto bem feito do poço de uma fossa, ele pode contaminar a água, e isso tudo gera sujeira. Ou seja, ele não pode jogar os dejetos dele de qualquer jeito, não pode jogar o dejeto no rio. Eu falo isso porque eu lembro, meu avô antigamente, ele achava que o rio levava tudo embora, né? Tudo que podia jogar tudo no rio, que se morresse um bezerro, podia jogar no rio, que o rio levava embora. Leva embora do sítio dele, né? Meu avô tinha um sítio na época. Mas aonde vai parar esse animal morto ou os dejetos que eram produzidos no sítio dele? Nos sítios que estão abaixo dele, né? Ou seja, se ele jogasse um animal morto ali, ele ia parar no sítio do vizinho. E se o vizinho de cima jogasse um animal morto no rio, ia parar no sítio dele, né? O pessoal não tinha essa noção, essa consciência, né? Então, a gente vê o pessoal, mesmo hoje, né? Você vê aqui em São Paulo, né, esse pessoal que mora aí nas beiras dos córregos, dos rios, eles jogam o lixo deles todo dentro do rio. Tem o lixo, tem o lixeiro que passa, que faz a coleta, mas para eles é mais fácil jogar dentro do rio, né? Essa conscientização ainda no Brasil ela é muito pequena, né? Então nós temos severos problemas aí com a qualidade da água, justamente por causa da consciência do ser humano. O ser humano ele precisa evoluir muito com relação à conscientização ambiental. O volume de água de qualidade para o nosso consumo e as nossas atividades dependerá essencialmente do equilíbrio dos ecossistemas de cada nação. E nesse aspecto, temos grandes responsabilidades em nossas atividades diárias e em nosso modo de vida, né, para evitar a poluição e a degradação desses recursos tão importantes. Ou seja, temos que melhorar muito, né, a qualidade da água para consumo humano. Aí eu coloquei um mapa aí só para vocês terem ideia, né, com relação à escassez de água pelo mundo. Quanto mais vermelho, né, menos água tem, né? Então você vê o sul aqui da África, né, boa parte da Austrália, né, alguma região aqui perto da região do México, Estados Unidos, onde você vê vermelho aí, é que tem escassez de água. Você vê que o Brasil, ó, escassez de água só acontece um pouquinho lá no Nordeste, né? Quase não tem escassez de água no Brasil, né? Mas o mundo afora aí sofre muito com escassez de água. E água de qualidade, então, pior ainda. Quanto mais escasso é a água, pior é a qualidade dela. Por quê?
porque ela é utilizada com uma frequência muito maior, né? A utilização da água, tanto para a nossa necessidade quanto para a preservação ambiental, pode ser separada em grandes grupos como abastecimento público, né, que é um percentual da água que a gente utiliza, que é a água de consumo que a gente chama, abastecimento industrial, que é a água que vai para os processos das indústrias, né, atividades agropecuária e pastoris, preservação da fauna e da flora aquática, recreação, geração de energia, navegação, né, diluição e transporte de efluentes. Aqui eu pus um gráfico para vocês verem, só para vocês entenderem. 8% da água que existe no água potável, né, que existe no planeta, 8% é destinado a consumo humano. No Brasil, desculpa, essa estatística é do Brasil. 8% para consumo humano, 22% da água é utilizado em processos industriais e 70% da água, né, utilizada no Brasil, ela é utilizada para a agroindústria. Ou seja, ou ela é utilizada para irrigação, ou ela é utilizada para alimentação de gado, ela é utilizada de alguma forma aí no agronegócio, né? Então, pode ver que o agronegócio no Brasil ele consome 70% da água potável, né? As cidades, que é a parte de água que a gente recebe nas torneiras, 8%, e 22% vão para processos industriais. O uso mais nobre da água para nós, porém, não é o mais relevante em volume destinado, que é o abastecimento público, né? Essa utilização engloba consumo de água para matar a sede, para higiene pessoal, preparo dos alimentos, limpeza da casa, dos utensílios, das roupas, irrigação dos jardins e também para combate a incêndio. Ou seja, 8% da água potável ela é consumida nas residências, né? Sendo parte para matar a sede, que é para beber mesmo, parte para higiene pessoal, que é banho, preparação de alimentos, limpeza da casa, uso de utensílios, né, das roupas, irrigação dos jardins, né, e alguma coisa reserva para combate a incêndio. Para que a água seja potável e adequada para as finalidades, ela deve apresentar características de qualidade a um padrão de potabilidade, ou seja, existe uma legislação, existe uma norma técnica que diz qual é a referência da água potável, ou seja, quais as características que a água potável tem que ter para o consumo humano, né? Para que ela seja considerada água de consumo humano. E quando a gente fala de água de consumo humano, ela é água que pode ser bebida, pode ser usada para cocção de alimentos, ela pode ser utilizada para banho, sem problema, né? Então, existe todo um rigor técnico para definir o que é água potável, né, para consumo humano. Outra utilização bastante comum, né, e relevante da água são as atividades industriais, ou seja, empresas que utilizam águas em seus processos. Por exemplo, uma empresa que fabrica refrigerante ou bebida, ou cerveja, por exemplo. Existe uma necessidade muito grande do quê? De consumo de água, porque nesse caso a água ela vai fazer parte do produto. Então a água entra no processo para fazer parte do produto. E aí ela é envasada e ela vai embora da empresa junto com o produto que ela vende.
Existem outros casos, por exemplo, se você pegar um frigorífico, né, um abatedouro de animais, eles utilizam muita água. Para quê? Para lavar a carne, para manter a carne do boi umedecida, para tirar as impurezas, para tirar a sujidade da carne, para poder preparar o processo da carne e depois congelar ela. Então, nesse caso do abatedouro, por exemplo, ele já usa um grande volume de água, né? E essa água, ela não é reaproveitada, ela vai ter que ser tratada para poder ser descartada. Por quê? Porque essa água, ela vai com um teor de gordura e sujidade muito alto e precisa de um sistema de tratamento para poder ser reutilizado. Existem algumas empresas que a água é utilizada no processo industrial, mas ela não faz parte do produto, né? Eu trabalhei uma vez numa empresa, nós tínhamos um processo galvânico que nós utilizávamos um volume de água altíssimo, né? Só para vocês terem ideia, no final da implantação do sistema de gestão que nós fizemos lá, né, nós conseguimos uma economia de R$ 2 milhões por ano só no reuso da água. Por quê? Porque a água ela era utilizada num processo galvânico, e nesse processo galvânico existia sais de cianeto. Só que no começo do processo, você utiliza ácido para fazer a decapagem das peças. Aí depois você usa sais de cianeto para fazer a deposição, né, sobre a superfície do metal para poder dar o acabamento esperado, niquelação, oxidação ou outros tratamentos de tratamento superficial. E o sais de cianeto ia junto com as peças nos outros banhos. Chega um ponto que esse banho satura, você é obrigado a trocar essa água. O sal de cianeto, se você passar ele num processo de tratamento, você não consegue eliminar 100% do sais de cianeto. Alguma coisa, ele vai embora. Que está dentro dos padrões de água possível de ser descartadas nos leitos dos rios. Porém, se a gente reutilizasse essa água e por algum acaso essa água caísse num tanque de ácido, quando eu colocasse o ácido para fazer o tratamento da peça, o sais de cianeto que estava lá ia reagir com o ácido e ia formar gás cianídrico. E o gás cianídrico é letal. É o gás que os alemães utilizavam nas câmaras de extermínio dos judeus, né? Ou seja, é o gás da morte, né? Então, é muito perigoso o gás cianídrico. Como é que nós fizemos o processo de gestão ambiental lá? Nós conseguimos eliminar o uso do sais de cianeto no processo, e aí 100% da água que nós utilizávamos no processo poderia retornar para outros processos. Ou seja, nós paramos de descartar água, né? Nós comprávamos cerca de 15 caminhões-pipa de água por dia do nosso processo. O lucro, assim, foi qualquer coisa fenomenal. O diretor da empresa lá, ele adorou quando a gente apresentou o projeto e apresentamos o resultado do projeto. Só para vocês terem ideia, o projeto se pagou em menos de 3 meses. Né? Porque a água que era utilizada no processo industrial pode ser reutilizada. Algumas empresas, por exemplo, principalmente empresas petrolíferas, eles utilizam muita água para geração de vapor, né? Para poder fazer os processos lá de refino do petróleo, para poder extrair os subprodutos do petróleo. Então, é utilizado bastante água para formar o vapor. O vapor entra no processo, desculpa, e aí ele sai do processo, né? Muitas vezes podendo ser reutilizado também.
A água industrial, também chamada de efluente industrial, pode conter resíduos tóxicos ao meio ambiente e à população, sendo necessário o tratamento antes da sua devolução aos ecossistemas. Ou seja, as empresas que utilizam águas nos processos, elas precisam implantar sistemas de tratamento de água antes de descartar. Por quê? Existe legislação específica que demonstra a obrigatoriedade de se corrigir os parâmetros da água antes de descartar, né? Ou seja, mesmo que ela não seja potável para o consumo humano, mas para ela ser descartada em leitos de rios, né, essa água precisa ser tratada. Existem alguns países na Europa que eles obrigam as empresas, por exemplo, quando você vai retirar a água do rio, né, que ela só pode ser retirada, a água, coletar a água no rio, se o ponto de coleta tiver abaixo da onde você joga o seu efluente. Ou seja, se o rio corre da direita para a esquerda, né, o seu ponto de captação de água tem que ser na esquerda e o seu ponto de dejeto da água, o seu ponto de emissão de efluente, tem que ser à sua direita. Por quê? Porque aí, se você jogar água ruim no rio, você vai coletar água ruim do rio para o seu processo, né? Eu achei interessante quando eu li isso, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu deparei com uns estudos desse tipo aí, onde alguns países tinham essa legislação e obrigavam, né, as empresas a coletar água após o seu descarte, né? Então, quer dizer, se você jogar água contaminada no rio, você vai tirar a água contaminada do rio, né? Então, as empresas tinham que tomar muito cuidado nos seus processos, né? É uma forma interessante. Mas muitas empresas hoje elas captam água de poço artesiano, utilizam em seus processos e depois descartam, né? O reuso da água ocorre em muitos países para atender a demanda cada vez maior da água, tanto para abastecimento público, né, quanto das indústrias e das atividades agrícolas. Por exemplo, se você pegar o Oriente Médio, eles praticamente não jogam água doce fora em hipótese nenhuma. Toda a água doce que eles têm, eles reutilizam ela de alguma forma, né? Então, os processos de tratamento deles é muito forte. Por quê? Porque lá no Oriente Médio, a maioria da água potável que eles têm é retirada do mar. A água deles passa por todo um processo de dessalinização, ou seja, retirada do sal da água, para depois ser utilizada, para a água se tornar potável para consumo humano, e depois do consumo humano ela passa por outros tratamentos para poder ser utilizada em outros processos industriais, inclusive na lavoura, né? Lá no Oriente Médio, a água não se joga fora, em hipótese nenhuma, né? Toda a água lá é reutilizada de alguma forma. Por quê? Porque todo esse processo de dessalinização da água fica caro. Então, eles utilizam isso, né? Então, eu falo, olha, você quer mais água? Tem um preço. Então, ou você reutiliza a sua água, ou vai pagar caro para ter água do mar. Isso faz com que os processos deles se tornem muito mais eficientes. O Brasil, infelizmente, isso não acontece, porque a abundância de água que nós temos é muito grande. Então, as empresas, muitas vezes, negligenciam esses aspectos do reuso da água. Mas uma das formas de mostrar para a empresa que, muitas vezes, o tratamento da água
se torna mais barato do que a compra. Nós chegamos a fazer essa conta nessa empresa que a gente fez esse projeto, né? O quanto custaria se nós, o consumo da água da Sabesp, o quanto nós pagaríamos da água se nós utilizássemos água de poço artesiano, né? Porque mesmo a água de poço artesiano você tem que pagar uma taxa, e quanto nós pagaríamos, quanto custaria para nós fazer todo o processo de tratamento e reuso da água. Por incrível que pareça, o tratamento para reuso sai muito mais barato, muito mais em conta ainda do que comprar a água da Sabesp. Mesmo sabendo que a água da Sabesp no Brasil não é uma das mais caras, né? Só para vocês terem ideia como que é importante um bom projeto de reuso de água. Quando falamos em poluição de água pelas indústrias, temos uma tendência a imaginar que as indústrias químicas são muito poluidoras, né? Vocês concordam comigo ou não? De acordo com o meio ambiente, né, no Brasil, um exemplo de indústria que pode gerar tanta poluição quanto a indústria química, caso seus efluentes não sejam devidamente tratados, é, por exemplo, uma fábrica de salsicha. Ou seja, empresa de processamento de carnes, né? Essas empresas de processamento de carnes, que eu já comentei, eles utilizam muita água em seus processos. Então, para se fabricar salsicha, se gasta muita água. E aí, essa água tem que passar por todo um processo de tratamento, né? O bom, por exemplo, se você vai nessas empresas que faz abate de animais, tem uma grande vantagem. Eles conseguem retirar da água a gordura. E essa gordura eles utilizam depois para vender para as empresas que fazem sabão, por exemplo, né? Então, eles usam o tratamento da água, faz a separação da gordura para poder descartar a água, e essa gordura que eles retiram da água serve como matéria-prima para oferecer para as empresas que fazem sabão, né? Então, muitas vezes, o processo, né, se paga através da extração dos resíduos, né, que teoricamente seriam os resíduos poluidores. Se descartados normalmente num leito de rio, eles se tornariam um resíduo poluente. Mas se tratado e beneficiado, ele se torna matéria-prima. Ou seja, consegue-se ainda agregar valor ao que seria um resíduo. Por isso que é importante conhecer os processos de gestão ambiental para poder se apropriar dessas oportunidades, né, que surgem dentro dos processos de produção das empresas. Muitas vezes o teu resíduo é matéria-prima para outro. Numa das empresas que eu trabalhei, eu acho que eu já comentei aqui com vocês, né, a gente conseguiu até vender a tinta, a borra da tinta que era utilizada no processo de pintura. Retirávamos a borra da tinta, né, retirávamos ela, porque ela fica em suspensão na água, como eram as cabines de pintura, era a cortina de água. Retirava, ficava uma massa plástica mole, e nós vendíamos isso para a empresa de tinta mesmo. Ela reutilizava aquela resina para fazer uma tinta, lógico, não é uma tinta de tão boa qualidade, não serve para ser tinta automotiva, mas ela volta a ser tinta novamente, porque os pigmentos, as propriedades químicas da tinta ainda estão presentes e podem ser reutilizados, né? Então, ao invés de pagar para aterro, nós vendíamos isso como matéria-prima base para as indústrias de tinta mesmo, refazer a tinta, reutilizá-los. Campeão do volume de água, né, no nosso país são o agronegócio, a agricultura, né? Por quê? Através dos seus processos de irrigação, né?
Então, o processo de irrigação hoje na indústria, no agronegócio, ele é um processo que demanda uma quantidade de água violentíssima, né? E nem sempre nas regiões aí do Brasil afora, nós temos aí chuva em quantidade suficiente. O Brasil, ele ainda é um país privilegiado com relação às chuvas. Então, boa parte do nosso país ainda requer pouco uso de água de irrigação, né? Agora, se você for a alguns outros países afora aí, eles dependem 100% da irrigação para a produção de alimentos, né? Então, se não fosse a irrigação, eles não conseguiriam produzir quase nada. O Brasil, ele tem uma vasta área de cultivo, né? É o país que tem maior área agrícola do mundo, e mesmo assim nós precisamos aí de um volume de água considerável em processo de irrigação. Hoje, as grandes empresas do agronegócio, eles têm estudado várias formas, né, para reduzir o volume de água nos processos de irrigação, inclusive com softwares que medem a umidade do solo, né? E aí quem controla o volume de água a ser aspergido pelos processos de irrigação são softwares, né? Que em função da característica do solo, da umidade do solo, ele controla a quantidade de água que vai ser utilizada. Eu tive a oportunidade de conhecer um projeto uma vez, que o sistema ele conseguiu economizar na fazenda quase 40% da água que ele utilizava antigamente para irrigação. Ou seja, ele conseguiu aumentar a sua área irrigada sem utilizar mais água, né? Utilizando esse software que controlava a umidade do solo. E detalhe, na mesma lavoura, ele controlava o volume de água. Por exemplo, se num determinado ponto o solo está mais úmido, no outro ponto o solo está mais seco, né? Aonde o solo estava mais úmido, o computador jogava menos água. Aonde o solo estava mais seco, ele jogava mais água. Então, até nisso, né, ele controlava a vazão dos bicos de irrigação para diminuir, né, o consumo de água. Foi um projeto assim muito bacana, muito lindo que eu vi nessa fazenda, né, com relação ao consumo de água. Então, existem várias oportunidades, né, inúmeras oportunidades aí de se melhorar o uso da água no nosso país, né? O que falta, na realidade, no mercado é duas coisas. Empresários conscientes e profissionais competentes. Se numa organização você tiver um empresário consciente e um profissional competente, né, a empresa cresce e ganha muito dinheiro, né? Os profissionais que sabem lidar com isso no mercado aí afora têm espaço, né, de sobra para trabalhar. Principalmente que a demanda de alimento no mundo só tende a crescer, né? Até comento, né, que o Brasil ele tem que parar de pensar na indústria automotiva e passar a pensar na indústria de processamento de alimentos, porque alimento no mundo nunca vai sobrar. Outra utilização para o recurso hídrico, né, é a navegação. E a gente vê, né, nessas regiões, por exemplo, eu tive a oportunidade de viajar para Manaus, Belém, regiões que dependem muito da navegação fluvial para poder deslocar suas cargas, deslocar as pessoas. E detalhe, gente, nessas regiões, a maioria das embarcações utilizadas para transporte de carga, transporte de pessoas, né, transporte de animais,
tem uma manutenção muito precária. Ou seja, vaza óleo diesel, vaza óleo de motor, vaza coisa. Tem aquelas chalanas que muitas vezes levam 3, 4, até 6 dias navegando ali na região do Amazonas e seus efluentes, né? Que todos os dejetos produzidos dentro da embarcação são jogados direto no rio. Não existe uma caixa de contenção para segurar o esgoto e depois chegar no porto lá, esse esgoto ser transferido para uma estação de tratamento antes de voltar para o rio. Ou seja, né, todas as embarcações que circulam pelos rios lá, estão poluindo os rios por contaminação com produtos químicos, que é óleo, graxa, combustível, com resíduo orgânico, que é fezes, né, urina e tudo mais, né? E é muito comum aí no sistema de navegação fluvial de um modo geral, né? Não só na navegação fluvial, mas também nos portos. Algumas regiões, né, do mundo afora aí, né, estão tendo problemas. Por exemplo, eu não lembro agora, eu li recentemente um problema de infestação de crustáceo numa determinada região, né? Por quê? Porque os barcos que vêm da China, quando chega no porto, eles têm que desvaziar o lastro para poder descarregar a mercadoria. E quando ele tira o lastro, ele está descarregando água que ele carregou lá no porto na China. Só que os crustáceos que tem lá na China não tem, por exemplo, no Brasil. E esses crustáceos estão vindo nesses navios, na água que fica para fazer o lastro do navio. E quando chega aqui, esses crustáceos são jogados no mar. E aqui no Brasil, eles não têm o inimigo natural deles, ou seja, eles não têm um animal, um peixe ou algum outro crustáceo que se alimenta desse crustáceo. O que acontece? Ele começa a se proliferar em larga escala e acaba gerando um desequilíbrio ambiental na região. Por quê? Ele começa a consumir o alimento que era dos outros crustáceos. Aí começa a diminuir a quantidade dos crustáceos naturais da região e começa a proliferar esse outro crustáceo porque não tem o inimigo natural dele aqui no Brasil. Eu vi uma reportagem também nos Estados Unidos de uns lagos que tem lá nos Estados Unidos, que esses lagos estão sendo invadidos por um peixe que é característico da Ásia, né? Da Índia, por exemplo. E aí, esse peixe lá, ele está proliferando, ele está acabando com os peixes nativos do lago. E está numa quantidade tão grande que eles já não conseguem mais controlar a natalidade desse peixe. Por quê? Porque ele não tem predador natural. Então, hoje, 70% dos peixes que tem naquele lago é esse peixe proveniente da Índia, né? E o peixe natural lá mesmo está desaparecendo. E por algum motivo esses peixes foram parar lá, né? Alguém levou junto com água alguma coisa, contaminou lá, como ele não tem inimigo natural lá, não tem predador natural dele, ele acaba se proliferando, né, e se alimentando dos outros peixes que tem na região. Então, tudo isso, né, por incrível que pareça, fala assim, mas a navegação, que a navegação tem a ver com isso? A navegação é uma fonte de desequilíbrio natural muito grande, se não bem controlado, né? Você imagina que, principalmente barcos marítimos, né, eles navegam o mundo inteiro, né? Saem lá da Índia, da África,
da Oceania, sabe lá Deus aonde, e troca a água do mar, né, naturalmente, como se nada acontecesse. A energia hidráulica, né, aquela que provém do movimento da água gerada pelas usinas elétricas, também é uma forma de utilização dos recursos hídricos. Ou seja, no Brasil, 90% da energia que nós consumimos é oriundo das hidrelétricas. Ou seja, nós utilizamos muita água no Brasil para a geração de energia, né? O bom é bom num aspecto e ruim no outro, né? É bom porque a energia produzida pela energia hidráulica, né, que é as usinas, ela não contamina, né? Porque ela simplesmente passa, gera a turbina, do jeito que ela entrou, ela sai do outro lado. Ela dá continuidade. A única coisa que se utiliza é a energia acumulada no reservatório, né? Ou seja, a diferença de altura que vai fazer com que ela gere as turbinas, mas não gera diretamente uma poluição. Mas ela gera alguns desequilíbrios ambientais. Por exemplo, a quantidade de água no reservatório, ela muitas vezes interfere na reprodução dos peixes. Muitos peixes, eles sobem, na época da desova, eles sobem a correnteza do rio para desovar na cabeceira dos rios. E quando você tem uma usina, se ela não foi projetada para que os peixes tenham uma forma de subir, né, para fazer a desova, você cessa a reprodução dessa espécie de peixe. Hoje, muitas usinas têm feito alguns canais, né, para que os peixes possam subir, né, uma forma que eles possam conseguir subir para poder desovar na cabeceira do rio, né? Mas as usinas mais modernas, as mais antigas, não têm esse sistema. Isso, queira ou não, acaba gerando um desequilíbrio ambiental. Então, nós temos aí também uma boa quantidade de água utilizada no Brasil para a geração de energia. É bom no sentido que nós não estamos queimando petróleo, né, para produzir energia, ou seja, nós não estamos utilizando as termoelétricas, que essas são as mais prejudiciais para o meio ambiente do que as usinas hidrelétricas. Embora a usina hidrelétrica, o reservatório de água gera um impacto ambiental grande. Por quê? Porque ela vai alagar uma área que não era alagada anteriormente, né? Isso pode provocar algum desequilíbrio na região, desequilíbrio de chuva, quantidade de água e tudo mais. Tem alguns fatores aí que merecem estudos com relação a isso. Mas também a água é bastante utilizada aqui no Brasil para esse efeito que é a produção de energia. E hoje nós dependemos muito das hidrelétricas para a produção, né? Existem projetos mais modernos de hidrelétrica que elas prevêem um mínimo de armazenamento de água para gerar turbina, né? Já tem uns projetos técnicos aí bastante interessantes a respeito disso. Outra coisa, além do abastecimento público, né, que nós utilizamos água também, é a água utilizada para pesca e a água utilizada para lazer, né? Ou seja, a água que a gente usa para pesca, que são os açudes, que são os rios, elas têm que ter qualidade, porque se não tiver qualidade, o peixe não sobrevive, então nós não temos como pescar. E outros grandes formas de utilizar água são os famosos parques aquáticos, né? Que nem tem lá em Fortaleza, que nem tem aí em Jundiaí.
Esses parques aquáticos, eles demandam um consumo de água violentíssimo. E eles demandam bastante, porque a água que fica nessas piscinas, nesses toboáguas, tudo, elas acabam evaporando com uma facilidade muito grande. E aí eles têm que ficar repondo essa água, e aí gera um consumo altíssimo de água, né, no local. Né? Por causa que normalmente as piscinas elas são rasas, então tem uma troca de calor muito grande, e aí a evaporação é alta, né? Provocando um consumo de água. Então, nós temos, além da água do consumo humano, a água para processo industrial, as navegações, a água da represa, nós temos a água que a gente chama de consumo de lazer, né? Que são águas que, por exemplo, para você utilizar a água numa piscina, você precisa de um tratamento. Você não pode nadar em água suja, né? Água para criação de peixe, reprodução de peixe, também tem que ser água de boa qualidade, não pode ser qualquer água. E já é uma água diferente do que se usa nos complexos aquáticos. Em todos esses diferentes usos, né? Você já imaginou quais ações podemos fazer para economizar água? Né? Então, nós temos aí infinitas formas de consumo de água. Se nós pararmos para analisar todos os processos que nós utilizamos água, se for feito um trabalho de conscientização, de educação da população, de estudo dos processos produtivos das empresas, todos eles existem um potencial enorme de economia e menos poluição nas águas. Né? Então, no Brasil, existe um potencial muito grande para quem quer desenvolver projetos nessa área, né? Trabalhar nessa área de preservação da qualidade da água. Né? É lógico, é um trabalho penoso, é um trabalho desgastante, porque é um trabalho de conscientização muito grande que nós temos que fazer. Eu lembro quando, nas empresas que eu fazia trabalho de gestão, muitas vezes eu estava dando treinamento pessoal, né? Eu percebia que quando o pessoal estava lá dentro da empresa, eles seguiam os procedimentos de economia de água. Mas eles não reproduziam esses procedimentos dentro de suas residências. Não é curioso isso? Na empresa, ele praticava, porque tinha auditoria, tinha as cobranças, tinha todo o sistema. E na residência dele, ele não praticava o mesmo trabalho que ele fazia na empresa. Na empresa, ele economizava água, na empresa, ele utilizava adequadamente a torneira na hora de escovar os dentes, tudo. Mas na casa dele, ele não tinha essa visão. Eu fazia normalmente, antes do treinamento, um questionáriozinho, só para fazer um apontamento, né? De como que era o comportamento desses trabalhadores em suas residências, né? E aí, pós o treinamento, eu fazia, né, a comparação dos potenciais que eles tinham de utilizar aquilo que eles aprenderam em suas respectivas residências, né? Era incrível a quantidade de pessoas que comentavam: nossa, eu nunca tinha percebido isso. Ou seja, né, na casa dele, que ele podia estar economizando o dinheiro dele, ele não economizava. Na empresa, ele economizava o dinheiro da empresa, mas na casa dele, ele não economizava. Eu falava: não é só bom para o meio ambiente, como é bom também para o bolso. Para reduzir o desperdício de água, inclusive no consumo doméstico,
que está no nosso alcance todos os dias, é preciso considerar que existe a possibilidade de utilização sustentável desses recursos em todas as finalidades nas quais se destina, tomando como exemplos as escalas industriais e agrícolas. Possível controlar o volume de águas utilizado, otimizando os processos e utilizando os equipamentos poupadores de água, além de fazer o seu reuso. Eu fiz uma vez um projeto, pena que eu não tenho dinheiro, né, e espaço. Vocês já ouviram falar em uso de água cinza em residência? Vamos só explicar um pouquinho o que é água cinza. Por exemplo, né, você usou água para escovar os dentes, você utilizou água para tomar banho, você utilizou água para lavar roupa. Essa água vai parar onde? Normalmente ela vai parar no esgoto. Já pensou em ter um sistema, fazer uma caixa d'água para coletar todas essas águas? E, né, um dos locais que tem uma demanda de água considerável em nossa residência é descarga de banheiro. Por que que essa água que você tomou banho, ou a água que você lavou as mãos, ou a água que você lavou a louça, a água que você lavou a roupa, não pode ir para descarga? Já pensou? O quanto de água você iria economizar na sua casa? Na minha casa, pena que eu tenho um terreno muito pequeno, né? Eu teria que arrebentar minha garagem para fazer o reservatório debaixo da garagem, para poder introduzir a caixa de coleta de água cinza para fazer. E para isso eu preciso ter dinheiro, coisa que eu não tenho. Mas eu já fiz o projeto para isso. Você consegue reduzir de 30% a 40% o consumo de água doméstico da sua residência. Se você considerar a quantidade de água que você compra da Sabesp, alô? Você considerar a quantidade de água que você compra da Sabesp, imagina o quanto dá para você economizar durante o ano, né? Talvez dá até para fazer aquela viagem de férias que você está pensando. Além da redução da poluição da água, outra coisa que pode ser feita também, né, é o uso consciente. Por exemplo, aí nessa foto aqui da esquerda, né, o uso de irrigação por gotejamento, né? O que é? Ao invés de usar aqueles bicos aspersores de água que usam um volume de água gigantesco, você utilizar o sistema, né, de gotejamento, onde você tem a água, né, sendo distribuída, né, na raiz da planta em pouca quantidade. Esse tipo de processo economiza bastante água no plantio, né? Várias fazendas hoje já têm esse tipo de tratamento de irrigação, né, para economizar água. Outra coisa que é prejudicial também, que a gente vê muito, né, quando o sistema de água não é bem utilizado, principalmente na lavoura, é o assoreamento dos rios, né? Se você olhar a foto aqui da direita, o que acontece? Né? As terras das lavouras, quando chove, elas escoam para os rios. E aí provoca o quê? O assoreamento do rio. O que significa isso? Aumenta a altura do leito do rio e aí, quando chove, essa água vai alagar muito mais o espaço, provocando muitas vezes até erosão nas suas margens, porque a água subiu muito de volume devido ao assoreamento que houve. Ou seja, a terra se depositou no leito do rio,
o rio ficou mais raso, quando vem as chuvas, ele alaga, né, destruindo toda a margem do rio, né? Então, é importante ter essa visão. E outra coisa muito perigosa que a gente vê também, que acontece muito no interior afora, por incrível que pareça, é a contaminação das águas por agrotóxico. Porque o pessoal usa defensivo agrícola nas plantas, né? Gasta uma grana violenta para aplicar o defensivo agrícola e depois joga a água em cima em grande quantidade. O que acontece? A água que cai sobre o defensivo agrícola lava a planta e joga o defensivo agrícola todo no solo. E esse defensivo agrícola vai infiltrando no solo até atingir o lençol freático. Ou muitas vezes, se é uma chuva muito forte, acaba levando essa água contaminada dos defensivos agrícolas para os leitos dos rios, provocando inclusive mortandade de peixes, né? Destruição da flora e da fauna aquática. Para que as ações sejam efetivas e eficientes, os órgãos públicos de controle do meio ambiente vêm exigindo cada vez mais medidas de controle para a segurança da saúde pública e defesa da qualidade ambiental. Nesse sentido, algumas áreas dentro das engenharias vêm se destacando como os campos de estudos de engenharia sanitária e ambiental. Ou seja, né, já existe a cadeira, né, da engenharia sanitária e da engenharia ambiental. Existe formação específica para engenheiro de meio ambiente e para engenheiro sanitário. Por quê? Porque a legislação está cada vez mais rigorosa e abriu espaço para profissionais que queiram atuar, né, com dedicação nessas áreas área sanitária e na área ambiental, né? Principalmente as empresas químicas, né, elas fazem muito uso do engenheiro ambiental. E as empresas que trabalham com petróleo, né, elas utilizam muito engenheiros sanitaristas na parte da emissão de efluentes, né? Como mostra essa foto aí que eu coloquei, essa daqui é uma empresa de beneficiamento de petróleo aos tanques que elas têm, né? Que ela tem para tratamento de efluentes. Tudo isso daqui são tanques para tratamento de efluentes, né, dos processos industriais. Então, para controlar tudo isso, hoje precisa-se do engenheiro. Por isso que eu falo, o engenheiro ele tem muito espaço. Hoje, o engenheiro de produção, ele tem assim uma participação bastante significativa nesse processo. Muitas empresas não contratam um engenheiro ambiental, nem um engenheiro sanitarista, e joga essa responsabilidade nas costas do engenheiro de produção, né? Por isso que a engenharia de produção ela é muito aceita no mercado, porque parte dos engenheiros de produção acaba abraçando essa atividade, porque faz parte do processo dele tratar, né, a água que ele utiliza no próprio processo de produção. E aí, para tratamento da água, nós temos aí diferentes formas de tratamento, né? Nós temos o que nós podemos chamar de tratamento físico, tratamento químico, tratamento biológico, né? E aí, no final, aí nós temos alguns tratamentos de adição, né? Que a gente vai ver mais para frente. Vamos conhecer um pouco desses tratamentos. A remoção ou transformação dos poluentes da água de maneira física é feita basicamente por processo de separação, ou seja, que nem eu expliquei lá no começo, né?
para separar a gordura? Simplesmente decantação. Você deixa a água parar um certo tempo. Como a gordura ela é menos densa do que a água, ela tende a ficar na superfície. Você faz a remoção da superfície, né? E você consegue fisicamente remover a gordura da água, né? Alguns processos, né, eles vão passando por tanques, né, outros por filtros de areia. Tem vários tipos de processo de acordo com o produto que você queira extrair, né? Alguns você tem sistemas de grade que conforme a água vai passando pelas grades, ela vai separando o material, né? Outros passa material que são mais densos que a água, passa por sistema de decantação, aonde a água sai por cima e o material sai por baixo, né? Existem vários meios de você estar tratando. É muito comum, né, a gente ver em alguns processos, né, os filtros, chama filtro prensa, né? Filtro prensa, normalmente, ele é utilizado quando você tem o processo de decantação, o material pesado fica no fundo, você abre o dreno para tirar esse material, só que ele ainda tem uma grande quantidade de água. Então, você submete esse material num filtro prensa, que ele vai compactar esse material, né? E dele você retira a água, né, que já está filtrada, já pelo próprio filtro prensa já faz isso. E eu já tive empresas que eu trabalhei que esse resíduo do filtro prensa, né, ele era vendido por uma outra empresa que fazia tijolo refratário, né? O resíduo que nós produzíamos para eles era interessante para misturar no processo deles para fazer tijolo refratário. Ou seja, o que era lixo para nós era matéria-prima para outros, né? Antes da gente desenvolver a parceria com essa empresa, nós costumávamos mandar tudo para aterro sanitário, né? A massa lá do filtro prensa. Aí depois nós passamos a destinar isso daí para a empresa que utilizava para fazer o tijolo refratário. Talvez deve estar na churrasqueira de alguém aí, o que era resíduo nosso. E aí nós temos grades de limpeza, peneiras, caixas de areia para filtração, tanques de retenção de materiais flutuantes, decantadores. Aí, cada processo é um processo. Por quê? Ele vai variar muito em função do contaminante que tem na água. Por isso que é importante conhecer. Não adianta você, por exemplo, eu vou ser engenheiro ambiental, vou cuidar da ETE da empresa. Se você não conhecer todo o processo que existe antes da ETE, você não vai conseguir administrar a estação de tratamento de efluentes. Por quê? Porque os processos que você vai ter que introduzir na sua ETE é decorrente do quê? Do processo que você tem anteriormente, que é o seu processo de produção. Então, é importante conhecer o processo de produção para você poder administrar o seu processo de tratamento de efluentes. E aí estudar também, né, quais são os potenciais, né, o que eu posso fazer para melhorar os resultados do meu processo, né? Os processos químicos, como o próprio nome já diz, né, utilizam produtos químicos para proporcionar o aumento da eficiência da remoção de um elemento ou uma substância que se encontra presente na água. Um dos processos mais comuns é a adição de coagulante. O que é? São produtos que você joga na água, que ele vai reagir com o poluente que tem na água, aumentando o tamanho do grânulo desse poluente,
e aí ele fica pesado e ele vai se decantar no fundo do tanque, e aí você tira a água por cima e remove por baixo esse poluente que reagiu com esse produto, né? Um dos mais utilizados é a alumina, né? A base de alumínio, né? Que ele capta alguns poluentes, né? Faz uma floculação com ele, ou seja, transforma ele num glânulo maior, e aí ele decanta e aí a gente utiliza. Eu utilizei bastante o alumínio para fazer esse tipo de processo também, nas estações de tratamento de efluente. Outro processo é o processo biológico, né? São aqueles que dependem da ação de micro-organismos, ou seja, você introduz bactérias que consomem, né, aquele, como se fala? Aquele poluente, né? É um exemplo utilizado, como eu falei para vocês, como se fala? Nas estações de tratamento de empresas que fazem abatedouro, né? Beneficiamento de carne. Por quê? Porque normalmente o que sobra lá são o quê? Micro pedacinhos da carne do boi, da coisa. E aí, em vez de você usar tratamento químico, você usa tratamento biológico. Você coloca no tanque, né, bactérias que consomem aquele material orgânico, e aí eles consumindo aquilo, né, ele acaba limpando a água, e essa água pode ser descartada depois sem a presença dessas impurezas, né? Eu vi uma vez um tratamento que eles utilizavam uma planta para fazer o tratamento biológico e para você ver, né? Ou seja, o tanque ele usava água contaminada com um determinado produto, né? E aí depois essa água essas plantas iam para um tanque, aonde os peixes se alimentavam dessas plantas, né? E aí os peixes eles tiravam para abate, né? Ou seja, virava uma segunda fonte de renda, né? Como eu já falei, né? O que vai depender muito da estação de tratamento é o tipo do contaminante presente na água. Então, não existe uma fórmula perfeita para todo mundo. Em função do contaminante que você tem, é o processo que você vai ter que desenvolver, né? Então, provavelmente você vai ter que estudar muito o teu processo de produção para saber quais os resíduos que saem dele, para você poder implantar um tratamento de água, né, de forma que ele seja eficiente. E aí eu tenho o tratamento de água, que o pessoal chama de preliminar, eu tenho o primário, o secundário e o terciário, né? Vamos conhecer aí cada um desses tipos de tratamento. Tratamento preliminar é aquele com a finalidade de remover apenas os sólidos grosseiros, normalmente aplicado em qualquer tipo de água residuária. Trata-se do uso de processo físico, ou seja, eu só vou tirar aquele material que é mais grosso, né? Aquele poluente mais pesado, que fica muito mais fácil para eu retirar. Já vi processos de tratamento de efluentes aonde nesse pré-tratamento você tirava parte da matéria-prima e essa matéria-prima voltava para o processo da empresa. Ela não era descartada, ela era reaproveitada no próprio processo de produção.
Era uma forma de não desperdiçar matéria-prima. Tratamento primário é aquele com a finalidade de remover resíduos finos em suspensão nos efluentes. Também pode ser utilizado em qualquer tipo de despejo, né, que possa utilizar tanto processo físico quanto processo químico. Aqui já é aquela necessidade, né? Alguns casos pode ser um processo químico mais simples, outros casos precisa de um processo físico mais sofisticado ou um processo químico mais sofisticado e muitas vezes acompanhado de alguns processos mecânicos aí para poder fazer o tratamento. O secundário é utilizado para depurar as águas residuárias, ou seja, por processo biológico, com a finalidade de reduzir o teor de matéria orgânica nos despejos. Esse tratamento terciário ele é muito utilizado no tratamento de água para consumo humano, né? Porque aí eles vão estudar quais as bactérias que existem na água e qual a forma de você extrair esse material biológico para que a água fique boa para o consumo. E o tratamento terciário é um estágio mais avançado de tratamento de água residuária, visando a remoção de substâncias e micro-organismos não removidos nas etapas anteriores e que possam ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Utiliza-se processos químicos, físicos, né? Após o tratamento terciário, a água poderá ser utilizada inclusive para beber, né? Para consumo humano. No Brasil, são poucas empresas que trabalham no processo terciário, porque o custo do processo terciário ele eleva um pouco o custo do tratamento. As empresas preferem tratar a água até o processo secundário e aí descarta ela no rio, né? Ou no esgoto. Mas fora do Brasil, onde a água é mais escassa, muitas empresas introduzem o processo terciário para poder reaproveitar. O Oriente Médio, todas as empresas têm o tratamento terciário. Como é que funciona mais ou menos o processo, né, de tratamento de água? Aí eu tenho a água sendo captada, né, num manancial ou numa represa, por exemplo, né? Aí ela vai para um tanque de dosagem, onde, por exemplo, se mistura cal, sulfato de alumínio. São dois reagentes químicos que ajudam a retirar da água alguns contaminantes. E aí isso vai para um tanque de decantação, né? Onde as impurezas vão ficar pesadas, elas vão para o fundo do tanque. Esse tanque manda para um outro tanque de decantação, né? Aí esse tanque de decantação manda para um outro tanque, que é um tanque é um filtro, né, na realidade, de areia, aonde a água vai se tornar potável. Aí eu faço tratamento químico, por exemplo, com cloro, né? E aí eu posso até reutilizar essa água para consumo humano. A primeira etapa, geralmente, é a adição de coagulante, né? O que a gente mais costuma ver aqui, que acontece normalmente nesse ponto aqui, ó. Consiste em um processo químico no qual substâncias químicas, como sulfato de alumínio ou sulfato ferroso, são adicionadas à água com a função de aglutinar pequenas partículas coloidais, né, em suspensão ali encontradas, ou seja, elas reagem com essas partículas, gerando uma massa mais pesada que vai se decantar no fundo, né? E aí a água que é mais leve, menos densa, fica em cima e o resíduo acaba ficando no fundo do tanque, né? Aí eu tenho aqui um exemplo, né? No estágio 1, o tanque de mistura de produto químico, onde são adicionados os produtos.
onde é agitada a água para fazer a reação com os produtos. No tanque 2, é o tanque que a gente chama de floculação, onde faz com que a água, ou seja, o alumínio, sulfato de alumínio ou sulfato de ferro, eles se aglutinem com as impurezas. No tanque 3, eu tenho uma decantação, onde as impurezas, para ver que até o formato do tanque faz com que as impurezas corram aqui para esse ponto mais baixo, e a água vai para um outro tanque. Tanque 4 é um filtro de areia, né? Aqui no 5 eu tenho uma deposição de cloro, né? E aqui eu tenho no 6 um reservatório de armazenamento da água, aonde, dependendo do processo, eu mando a água de volta para o reuso na empresa, ou mando essa água, por exemplo, para consumo humano. Após a decantação, a água segue para a filtração, né? Mais um processo, né, que eu mostrei ali, possui areias de diferente granulometria, ou seja, ela começa com uma areia mais grossa e vai passando até chegar numa areia mais fina, onde essa areia vai retendo as impurezas. O único problema do tanque de areia é que vai chegar uma hora que ele satura. Então, existe um cálculo que se faz da vazão de água para ver a saturação da areia. Quando a areia satura, você é obrigado a remover essa areia, né? Essa areia tem que ir para um aterro sanitário, né? E aí você enche de novo a caixa de areia para poder continuar o processo de filtragem, né? É lógico, tudo isso vai depender da quantidade de poluentes, do volume de água, do volume de poluentes presente na água. Por isso que não existe processo único, né? Cada empresa desenvolve o seu processo com a sua qualidade. Por fim, a água destinada para abastecimento público, né, passa por um processo de fluoretação. No caso, a água de consumo que a gente tem da prefeitura, eles adicionam flúor, né, por questão de combate às cáries, né? Antigamente não existia, a quantidade de pessoas com cárie era grande. Hoje em dia você pode ver que são bem pouco as pessoas que apresentam a cárie, porque a água ela contém o flúor e esse flúor ajuda nesse tratamento. No Brasil, desde 1975, esse processo é obrigatório de acordo com o decreto 76.872. Após esse processo de tratamento, a água ainda passará por análise laboratorial para ver a qualidade dela, para ver se ela pode ser encaminhada para o consumo humano. Em muitas localidades, ainda nos deparamos com áreas inapropriadas para destinação final e tratamento dos resíduos sólidos, com a presença de lixões a céu aberto, né, principalmente nas cidades do interior. Não é só lá no Nordeste, aqui no interior de São Paulo, você encontra algumas cidades que ainda usam lixões, né? Outra coisa que a gente acha bastante é a escassez de recurso hídrico. Por exemplo, algumas regiões onde é mais árida no Brasil, você não encontra água, aí o pessoal vai retirar água de poço, né? De fundo de açude, onde o gado vai beber, o gado urina na água. Nossa, coisa de louco. Eu já vi isso pessoalmente. O que vemos é que faz parte da nossa missão como cidadão e profissionais, é que ao mesmo tempo em que a consciência ambiental vem aumentando, ainda nos deparamos com desperdícios e uso irracional da água. Ou seja, para algumas pessoas, ela é apenas fonte de riqueza, né? A pessoa não está consciente do recurso que ele faz da água. Outras vezes, a pessoa não tem cultura suficiente, né? Outras vezes, a pessoa é relapsa mesmo, né?
mas ainda faz muito necessário no Brasil que um trabalho de conscientização, né? Ou seja, eu acredito muito que o trabalho de conscientização nosso tem que ser a partir dos jovens, né? Por quê? Porque as pessoas mais idosas são muito mais difíceis de serem, né, convencidas a respeito disso, né? Então, o jovem ele é muito mais receptivo com relação à conscientização aí do meio ambiente. Bom, por enquanto, por hoje é só, né? Há alguma dúvida, Gisele, com relação à prova que você gostaria de esclarecer? Não, professor, hoje não. Não, tá tranquilo para você? Não, para mim está tudo bem. É que eu fiquei olhando aqui a matéria e vi que tem muito a ser feito. Parece que o pessoal não tem nenhum tipo de noção mesmo com a parte ambiental. Essa questão de fazer na empresa, faz tudo lindo e maravilhoso, mas em casa, que é onde poderia fazer e que vai realmente te dar também um resultado, um retorno, não faz, então... onde ataca o ponto direto do então ele não você tem essa fica sem consciência. saber, né, o que falta para a pessoa, se, né, a questão, se ela não está se importando com o bolso dela, aí fica meio difícil, né? É que eu falo, eu costumo dizer a ideia, a coisa do pãozinho, né? Será que a padaria cobra o saquinho de papel e a sacolinha de plástico? É lógico que cobra, né? Com certeza. Talvez se você somar o preço dos dois, quase dá para comprar mais um pãozinho. Pior que é. É aquilo que você falou, economiza um saco, né? Você não vai trazer o pão na mão, mas né, não precisa colocar um saco dentro de outro saco. Às vezes é uma coisa simples assim, mas a gente não para pensar, né? Tá bom, Gisele. Obrigado, uma boa noite para você, né? Nos veremos aí na semana que vem, tá ok? Tudo bem, professor. Muito obrigada, viu? Bom feriado. Obrigadão, para você também. Até logo.